Guten Morgen, Brazilian! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. A nova era começou. Está com medo, petista safado? Tudo que disseram a respeito da eleição de Jair Bolsonaro está se concretizando, está se tornando uma verdadeira fantasia de gente completamente maluca, extremamente divorciada da realidade. Tudo que disseram é que aconteceria o verdadeiro quarto Reich no Brasil. Ele é um racista que vai revogar a Lei Áurea e escravizar todos os negros. Ele é uma pessoa completamente contrária aos nordestinos que logo serão afogados. Ele odeia mulheres, essa sociedade será feita por homens e as mulheres serão simplesmente servis na ponta de uma arma. Ele também odeia... Quem mais que ele odeia? Ele odeia gays! Ele odeia gays e todos aqueles que queimam a rosca serão enviados para campos de trabalho forçados antes de serem exterminados. Acontece que se você ignorar todo esse discurso, você vai sair na rua atualmente e aqui na Vila Madalena tá tudo normal. Tá tudo a mesma coisa, as pessoas continuam ouvindo samba, todos os taxistas estão completamente calmos, o clima hoje tá até meio tedioso, a vida no quarto Reich anda bem modorrenta, na verdade, está um puta tédio desgraçado, a gente precisa ficar inventando notícias para poder comentar. Então nós queremos aqui, nós que estivemos sempre certos em todos estes anos, comentando os grandes acontecimentos do Brasil e do mundo, adivinhando o que iria acontecer antes mesmo de acontecer, nós agora vamos analisar o que é essa nova era surgindo no horizonte. Tá difícil aí viver na nova era, Trelli? Tá foda. Tá foda. Tá impossível. Eu não consigo respirar. Você acha que você não tá precisando de um remédio? Tô sufocando. Eu acho que você comeu demais, cara. Pode ser bacon também. Bacon é feito da nova era, agora é Bolsonaro e bacon. Isso aí, acho que são duas coisas boas, né? Ter Bolsonaro como presidente e ter bacon. Bom, gente, eu sei que muita gente tem aquele pânico de dizer que agora nós estamos no AI-6, que vai tudo ser horrendo, que vai ser tudo nojento, e vocês ainda pensam, pô, mas esse Flávio aí, esse tal de Guten Morgen, é um podcast reacionário, ultraconservador, ultranacionalista, de extrema direita nazi-fascista. A gente está acostumado a ter esta premissa como uma espécie de bastião para as pessoas simplesmente não ouvirem. Falar assim, não, mas eu não vou ouvir, eu preciso ouvir a comunada, eu preciso ouvir aqueles defensores da democracia que defendem Stalin, eu preciso ouvir a Globo News, estes são grandes especialistas, então não vou nem ouvir o Guten Morgen, mas a gente tem uma coisa a dizer. Você precisa ouvir a gente porque a gente acerta. Entendeu? A gente tá certo. Eu sei, assim, é uma coisa chocante que alguém diga a verdade tão descaradamente, esfregando no seu nariz, mas nós estamos certos. E por conta disso, você talvez você vai acabar ganhando ouvindo o Guten Morgen aqui, ouvindo este programa, do que acreditando que o nazifascismo chegou, que agora nós estamos no quarto Reich, que agora nós estamos no AI-6, e que tudo agora vai ser uma ditadura brutal de extrema-direita, como eu tô ouvindo por aí, de gente falando, mas será que vai ter eleição daqui a 4 anos? Será que ele vai fechar o Congresso? Será que ele vai mandar matar
boicotar o STF. Então... Tem amigo músico meu achando que ele vai perseguir. Olha a insignificância dos caras. Conta. O cara não sabe o tamanho dele. Ele acha que o cara tá preocupado com o guitarrista da Vila Madalena. Ele vai chegar e perseguir aqui. Esse cara com fuzil na favela. Não, precisa ver aquele guitarrista lá na Vila. Porque onde já se viu, né? Então, gente, a primeira coisa que nós temos a dizer a respeito da nova era é: se coloque em seu lugar, você é insignificante, entendeu? Tipo, porque eu sou feminista, radical, negra, translésbica, não sei o que faz sociologia na USP. Então, gente, isso aí, nem a ditadura perseguiu vocês, sabe? A Fefeleche, ela surgiu na ditadura, porque a teoria da panela de pressão do Golbery, ele falou, olha, gente, vamos perseguir a esquerda armada, certo? Foi um dos maiores erros deles, por sinal. Vamos perseguir a esquerda armada, quem tá fazendo terrorismo ali, fazendo atentado, e vamos deixar os intelectuais lá encastelados na USP, eles ficam lá produzindo aquelas coisas, ninguém lê aquela porcaria mesmo, e é isso aí. Bom, no final das contas a gente sabe, né? A esquerda graçou justamente durante a ditadura. Ela dominou todo o país culturalmente, fez uma hegemonia brutal por pelo menos 25 anos, e agora é que finalmente algumas ideias estão surgindo que não são de esquerdas, justamente porque as pessoas estão cansadas, falando, olha, mas essas explicações da esquerda cansaram. Então, assim, se você é uma pessoa de esquerda, eu tô falando, assim, você deve ouvir o Guten Morgen pra nos dar audiência, mas eu espero que você não aprenda nada, porque aqui eu tô explicando justamente o que a gente fez pra vencer, entendeu? Eu espero que vocês não vençam, eu espero que vocês não ganhem nada nunca mais. E vamos discutir estratégias aqui, mas só com os cobra, entendeu? Aqui a gente deixa as crianças brincando no parquinho, e é uma conversa de adultos, uma conversa pra pessoas inteligentes, cultas, belas, recatadas do lar, pra gente altaneira, gente que está, assim, são elite, é simplesmente elite da sociedade, os grandes Aristói, entendeu? Como nós, pessoas belas, inteligentes, humildes, modestas, discutindo aqui o que foi que aconteceu. Então, assim, se você é uma pessoa de esquerda, eu realmente espero que você nos ouça, nos dê audiência, mas, por favor, não aprenda nada, porque senão, ou você vai virar de direita, ou então você vai simplesmente ser uma pessoa mais inteligente. Esquerdista inteligente é realmente uma complicação. Acho que foi muito fácil acertar o que aconteceu, ninguém se surpreendeu com as nossas previsões falando a respeito de Jair Bolsonaro, justamente por falar assim, mas foi uma obviedade, obviamente, foi assim, nossa, foi óbvio ululante. É claro que nós já estávamos avisando da antifragilidade de Bolsonaro, explicando o que estava acontecendo, quando o Bolsonaro tinha 6% de intenções de voto. Muita gente veio falar comigo, até falando assim, mas caramba, você acertou quando o cara assim não era uma nulidade. Eu falei assim, então, mas isso aí foi fácil, dessa vez foi fácil. Trump foi difícil, Trump ali, olha, exigiu muito estudo, Bolsonaro não. E o Brasil tá guinando pra direita, tá realmente guinando pra direita, nós estamos nos tornando um país claramente mais conservador, com uma sociedade mais conservadora. Não adianta falar assim, mas em votos totais, não sei mais o que. Então, mas essas pessoas, elas não estão envolvidas com política, ponto. Quem está envolvido de fato, sabe mais ou menos caminhar ali entre esquerda e direita, essas pessoas estão guinando claramente para a direita, não é simplesmente um sentimento geral antipetista. Senão o Alckmin teria ganhado, o PSDB seria uma grande força no país, etc, etc. E não foi isso que aconteceu, foi uma coisa bem diferente. Mas você sabe por que o Alckmin não ganhou? O Alckmin, assim, entre inúmeros fatores, óbvio, mas um dos principais fatores do Alckmin é que ele não sabe se comunicar, ele não sabe explicar o que ele é, ele não sabe absolutamente nada de explicar quem é ele, sabe por quê? Ele precisava ter um currículo decente. O Alckmin não tem um currículo, então eu vou aqui, nessa nova era, explicar assim, você vai começar essa nova era empregado, entendeu? Empregado, você provavelmente não está empregado porque você não tem um currículo decente. Eu vou apresentar para você, sobretudo para quem é recém-chegado agora, justamente aqueles caras que vão fazer um currículo para você ter uma vaga que você vai ganhar muito mais dinheiro já daqui a 1 mês, 2 meses no máximo. São os caras da CV para VC, nosso primeiro anunciante. Os caras da CV para VC, eles trabalham com a porta de entrada ali do mercado de trabalho. Eles que sabem, eles são headhunters,
headhunters trabalham há muito tempo. No primeiro passo que você vai dar, eles vão construir um currículo para você. Eles vão saber exatamente o que você quer, o que tem de errado no seu currículo, quais são as suas qualificações e por que você não está conseguindo explicar aquilo, seja para conseguir o seu primeiro trabalho, você que é estudante aí acabou de passar no Enem, até para você que é um grande presidente de empresa aí, tá pensando em aumentar ainda mais, trabalhar num lugar ainda melhor, talvez você não saiba explicar para alguém o que é você. Então, você vai entrar em sensoincomum.cvpravc.com.br, no endereço no site que você já conhece, né? sensoincomum.cvpravc.com.br, e você vai ter só através desse link, um link exclusivo aqui para os ouvintes do Guten Morgen, um guia de vagas, um guia para você conseguir procurar vagas, falar assim, olha, além de estar desempregado, eu preciso saber onde que eu vou procurar, eles vão te dar um guia ali, a partir dali, e também um guia para você saber o que falar em uma entrevista. Isso aí foi muito importante, porque assim, eu sei que eu fiz não sei quantas mil entrevistas de emprego na minha vida, nunca sabia o que responder. Esses caras são extremamente objetivos, a falar assim, ó, quando te perguntarem isso é para responder aquilo, e eles vão fazer um currículo decente para você vai começar essa nova era com muito mais dinheiro. Olha só que coisa maravilhosa. A gente já tá ajudando todo mundo aqui, né? Inclusive até o pessoal de esquerda, olha só. Coisa maravilhosa, né? Até o Alckmin conseguiria ganhar uns votos a mais. Vamos pedir pro Alckmin mandar o currículo dele pra CV pra VC. Vamos ver o que vai acontecer. Então entra lá, sensoincomum.cvpravc.com.br, e você vai ter um currículo muito melhor pra começar essa nova era, pra sobreviver. Gente, esse quarto Reich, esse AI-6, este momento de ditadura brutal, eu vi até um pessoal de esquerda aí comentando, falando assim, nossa, mas agora eu vou ter que sair do país. Agora eu vou ter que sair do país, porque não dá, Bolsonaro agora chegou, eu vou ter que sair do país. Eu fico imaginando assim, se a dona Lourdes, sabe, que ela trabalha de faxineira, sai lá do Capão Redondo, sai lá da Vila Sônia, 5 horas da manhã, sai naquele escuro desgraçado, faz a comida lá pros filhos, aí ela pega 2 ônibus pra depois pegar um metrô, pra depois pegar um outro ônibus, se ela tá pensando em fugir do país. Será que ela tá pensando em fugir do país? Ou será que essa turminha da Vila Madalena, assim, sabe que já fala assim, Eu já tenho uma casa em Londres, um apartamento em Paris, 2 em Nova York, agora eu vou fugir do país, né? Realmente queria ficar no Brasil, né? Com o Haddad. A gente transformaria o Brasil numa gigantesca ciclofaixa. Transformaria a Transamazônica numa ciclofaixa, entendeu? Não, agora eu vou sair do país. Eu só tô vendo isso. A grande verdade é essa. Então, assim, de todo aquele discurso da mídia, o que sobra mesmo, o que a gente consegue filtrar e falar assim, olha, que chega a realidade, nossa, não é exatamente essa coisa acadêmica, tipo, mas o Bolsonaro faz declarações. O Bolsonaro, ele não parece ser uma pessoa democrática. O Bolsonaro, ele fala muito grosso. Nossa, mas o Bolsonaro, ele não sei mais o que... Não chega a nada disso, entendeu? A gente tá vendo que são pessoas completamente ideologizadas, muitas delas idiotizadas no processo, que estão agora tentando florear ainda mais o seu discurso para chegar a algum lugar, para tentar sobreviver, fazer esse discurso sobreviver de alguma forma. E isso já mostra o primeiro detalhe a respeito da esquerda, e isso é da esquerda não brasileira, mas da esquerda no mundo hoje, que nos chama muito a atenção. O que a esquerda fez? Ela teve um discurso por muito tempo de pobres contra ricos. Na verdade foi assim que a esquerda surgiu, né? Não exatamente com pobres contra ricos, mas sempre assim, e tentar identificar um opressor para fazer a luta a favor do oprimido. É isso que faz a Revolução Francesa, ela que vai enxergar no opressor a figura do rei, a figura do padre, e os jacobinos aparecem falando, não, tem que acabar com os dois, a gente vai viver num mundo completamente ateu, num mundo extremamente secularizado, vamos guilhotinar todo mundo que seja dessa velha ordem, deste antigo estamento, do ancien regime, eu não sei pronunciar francês muito bem, e nós vamos viver num mundo bom, porque vão acabar com todos os opressores. O único problema que você não pensa é que na hora que você começa a guilhotinar as pessoas, o opressor se torna você próprio. Então é óbvio que Robespierre, ele próprio, que era um grande guilhotinador, vai acabar sendo ele mesmo guilhotinado. A contradição suprema da esquerda desde o princípio
Mas ela insiste. Então Marx, depois ainda fazendo seus estudos a respeito da Revolução Francesa, dos 8 Brumários de Napoleão, aquela coisa toda, ele vai identificar classes sociais. Ele inicia o movimento classista, é uma coisa que é só de Marx. Os movimentos anteriores a ele, inclusive socialistas, não pensavam em termos de classe. Ele inicia esse movimento falando assim, não, o motor de toda a história mundial sempre foi a luta de classes. Existe a classe dos opressores, a classe dos oprimidos. Neste momento atual em que eu estou vivendo, né, do Marx, ele fala, existia a classe burguesa, existia a classe do operariado, né, o que ele chama de proletário. Então, tudo que ele vai enxergar é falar assim, olha, essas classes estão sempre em luta, durante toda a história elas estiveram em luta, brigando uma com a outra, e a gente precisa agora fazer a luta final para acabar com o capitalismo, acabar com esse ideário da burguesia, este pensamento pequeno, e colocar o proletário, que é o verdadeiro produtor, no poder. A gente já vê aqui 2 erros. Em primeiro lugar, Eric Voegelin, ele estudou Marx numas férias de verão, ele fala que ele foi marxista por 2 meses naquelas férias. Ele falou assim, mas peraí, se existe realmente isso, cadê a luta de classes antes da Revolução Francesa? Porque o único momento que você vê, de fato, luta de classes, né, é na Revolução Francesa. Antes da Revolução não existia. Cadê a luta de classes na Idade Média? Cadê a luta de classes no Império Romano? Ah, teve a revolta de Espartaco. Espartaco, ele tava querendo lutar sozinho. Não tava trazendo toda a classe dele. Houve, obviamente, muitos arroubos, rompantes. Mas você dizer que a luta de classes é o motor da história é de uma imbecilidade brutal. Nunca aconteceu luta de classes. Mesmo na Revolução Francesa, nós já falamos isso em vários episódios. Um episódio sobre o nazismo, sobre as soberanias nacionais, sobre o surgimento do Estado moderno, sobre o fascismo. Mesmo na Revolução Francesa, aquilo ali era uma luta de jovens intelectuais burgueses dizendo que estavam justamente representando o proletariado. Você veja o que a esquerda hoje reclamando, falando, nossa, porque eu vou ter que agora me exilar em Nova York agora que o Bolsonaro chegou. É justamente um burguês, um cara rico pra caramba. Eu não gosto de usar esse termo burguês, ele está extremamente desatualizado, mas é um cara rico pra caramba que faz faculdade de cinema, vai na balada usar tudo quanto é tipo de droga e agora tá se sentindo oprimido. Então já temos o primeiro erro desse pensamento do Marx. O segundo erro é ainda mais sério. Se você tá falando assim, olha, toda a história é a história da luta de classes, esse é um conceito que até o Marx ele tenta ser mais claro do que as pessoas pensam. Fala assim, tá, então você vai agora acabar com a classe burguesa e você vai criar o socialismo. Tá, o socialismo que é aquela ditadura do proletariado, ou seja, um estado completo, brutal, ferrenho, ortodoxo, não sei mais o que depois ele vai se extinguir para chegar ao comunismo. Só que na hora que chega esse estado gigantesco, quem se torna opressor, quem se torna oprimido de novo? Entendeu? Você tá vendo que você toda hora está tentando resolver um problema, criando milhões de problemas muito maiores e com uma opressão muito maior, justamente para resolver um probleminha minúsculo. Então nós temos esse pensamento da esquerda, ele sempre foi extremamente fechado, ele não se abre ao mundo. É um pensamento que ele tenta ser, o que o Eric Voegelin, ele próprio, ele chama de fé metastática, ou seja, você tem uma fé, uma crença de que você vai resolver todos os problemas da humanidade com a sua ideologia, com um pensamento muito pequeno. Você acha que ele vai resumir toda a realidade, ela inteira vai ser afunilada e vai entrar ali em meia dúzia de conceitos. No episódio que a gente falou a respeito de deturpar o Marx, nós também estávamos explicando isso, né? Dá pra você ser marxista em 1 minuto. Ali eu tô explicando ali o que é o marxismo em 1 minuto. Basta você repetir aquilo, todo mundo vai te considerar um grande marxista, assim, um cara extremamente estudado, simplesmente repetindo meia dúzia de conceitos. É luta de classes, é falar de mais-valia, olha, boa parte da produção fica pro próprio dono dos meios de produção, e se você discorda é porque você é um grande alienado. Ouçam lá o episódio, só pra vocês ouvirem um episódio a mais, então. Só que você vê, esse discurso fechado, esse discurso que se fecha em uma ideologia, é um discurso extremamente umbigocêntrico, quer
dizer, toda vez que alguém vai lá e fala assim, olha, pera aí, não é bem assim que funciona, eu tenho uma outra visão, você vai lá e fala assim, então, mas é porque você não estudou Marx, é porque você não estudou, você não olha para as minorias, você não olha para o oprimido. Minorias, por exemplo, é uma expressão, quem é jovem, ou quem tiver aí na sua faixa dos seus 20 anos, isso é uma coisa que foi inventada há 5 anos. Quando você ainda estava, sabe, jogando videogame, quando você estava, sabe, pensando na novelinha Malhação, nós que já estávamos lidando com isso, a gente não ouvia essa palavra minoria. Isso aí não é uma coisa completamente artificial. Não existia, era o oprimido, o explorado, não sei mais o que. Agora, na hora que você fala assim, tá, mas tudo isso que você tá falando de oprimido, de explorado, isso aí não faz o menor sentido. Agora ele fala assim, bom, então a gente pensa na minoria, pensa no travesti. Vamos lá, questão do Enem sobre travesti. A Associação de Psiquiatria Americana diz que 0,04% da população americana sofre de disforia de gênero, ou seja, a gente tá discutindo, caindo no Enem, falando de transfobia, falando de sei lá mais o que, para 0,04% da população. Tudo bem, que americana não tem os dados no Brasil, mas você vê como é que isso aí é uma coisa completamente artificial para você falar, bom, então não dá pra gente ter essa sociedade que nós temos hoje, com pai, mãe, avó, todo mundo lá vivendo feliz numa boa, porque ela é transfóbica. Ah, meu Deus do céu, a gente vai ter que revolucionar tudo, vamos ter que criar banheiros transgêneros, as pessoas não sabem o que é ideologia de gênero, a gente vai precisar mostrar que homens e mulheres não são definidos pela sua xoxota ou pela sua trozoba, então, na verdade, nós vamos ter que recriar tudo, criar uma força estatal brutal para resolver o problema dos trans. E na hora que você vai ver o que de fato são os trans, eu não sei se alguém tem amigo trans assim. Eu pergunto pros meus amigos, tudo bem, né? Meus amigos podem ser uma bolha. Eu pergunto pros amigos, falo assim, mas você conhece algum trans? Às vezes alguém fala assim, então lá na minha faculdade de cinema, ou na minha faculdade de sociologia, tem um. Eu nem falo com ele, mas tem um. Assim que aparece. Porque antes o travesti, ele basicamente era uma pessoa que vivia de prostituição. E olha só que curioso, né? O Marx, ele não gostava muito disso aí, não. O Marx, ele nunca ligou pra pobre. A questão do Marx nunca foi pobre. A questão do Marx foi sempre você ser o produtor, ou seja, você tem que ser aquele cara, se você produz a mercadoria, a força de trabalho foi empregada por você, a mercadoria também tem que ficar com você. Só que o ladrão, a prostituta, o proxeneta, o mendigo, todo mundo que não trabalha, era o que o Marx chama de lumpenproletariat, né? O lumpesinato, que eram as forças improdutivas, que ele falava, isso aí, ó, se você mandar fuzilar todo mundo, eu tô pouco me lixando, meu amigo. Ele definitivamente não ligava pra isso. Só que você vê, essa explicação bigocêntrica da esquerda, sempre voltada pra si própria, sempre fechada e falando assim, ó, se você discorda é porque você não olha pra minoria. Se você não gosta do Haddad, mesmo com Lula tendo roubado, mesmo com a Dilma tendo quebrado o país, mesmo com mensalão e com petrolão e com ideologia de gênero e com nossos índices de educação indo pro vinagre, mesmo com tudo isso, você não gosta, é porque você não gosta de traveco. E se você não gosta de trabalhar, é porque você é nazista, meu amigo. Entendeu? É isso. Esse é o pensamento da esquerda e é por isso que a gente tá nadando de braçada. É muito fácil você quebrar esse pensamento. Isso aí funciona pra jovem, pra quem acabou de entrar numa escolinha, no ensino médio, sabe? Tá ali no colegial e o professor começa a falar, porque a Revolução Russa, o proletariado, agora era tudo do povo e não tinha mais o burguês. Isso aí tudo você só precisa olhar pra realidade, você não precisa ler livros, entendeu? Então, essa guinada pra direita, essa onda conservadora que estão dizendo, ó, nesses dias mesmo, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski estavam no STF reclamando da nova onda conservadora. Falaram assim, nossa, nós estamos... Eu realmente respeito a decisão popular, mas me preocupa muito o conservadorismo, que agora é um conservadorismo perigoso, que não liga para as liberdades individuais. Eu não tenho a menor dúvida na minha vida de que Carmen Lúcia é uma pessoa que lê muito mais livros do que eu. Ela passa o dia inteiro dela lendo, enquanto que a gente fica aqui falando besteira na panela, né, Trelli? É assim, eu não tenho a menor dúvida. Só que agora a pergunta, você acha que Carmen Lúcia realmente leu assim uma obra sobre conservadorismo? Eu vou te explicar o que é conservadorismo de cabo a rabo.
Carmen Lúcia nunca fez isso, Ricardo Lewandowski nunca fez isso, seu professor de sociologia nunca fez isso. Aliás, é por isso que eles queriam tanto da aula de sociologia, que era pra fazer com que você acreditasse nisso através de uma autoridade. Ah, meu professor disse, e assim você nunca questiona. Você sempre vai de volta pra fé metastática, você fica com um pensamento extremamente fechado, que só se explica por si próprio. Você não consegue olhar para a realidade. Como eu estava dizendo até no Pânico recentemente, quando você tenta enxergar toda a realidade, falar o único problema de tudo é a desigualdade social. Ah, porque o Brasil é muito desigual. Ah, porque desigualdade é isso, porque desigualdade é aquilo. Você acha que você consegue explicar realmente a maior questão do Brasil, que hoje é criminalidade através de desigualdade social? Você acha que as pessoas estão dando tiros em pais de família, em troca de celular, por causa da desigualdade social? Você realmente é retardado a este ponto? Porque se você for, talvez você seja uma pessoa incurável. Só que quando você para e pensa um pouquinho, e muita gente que eu achava completamente retardada na esquerda tá parando e pensando e falando, nossa, realmente, a gente tem uma explicação mas tão porca, tão ridícula. Óbvio que a gente iria perder eleições e perder feio e perder pra quem realmente aparecesse falando eu sou de direita mesmo, eu não vou fazer concessão ao centro. Porcaria nenhuma, eu vou ser de direita, escrachada e falar palavrão e ser politicamente incorreto. Óbvio, esse cara iria ganhar. O pessoal de esquerda, algumas pessoas que eu considerava completamente mongoloides estão percebendo. Talvez seja a hora de você também perceber, amiguinho. Saia desse seu pensamento completamente umbigocêntrico, espelhado, sempre voltado para si próprio. E pense esse negócio de minorias, de desigualdade, porque a transfobia, porque eu não sei mais o que. Veja se a dona Lourdes, sabe, se o seu tião lá da construção, se isso aí afeta eles em qualquer coisa. Pensa, só pensa, é uma coisa muito simples de você pensar. Agora, essa nova era, a gente tá brincando aqui, eu não sei se todo mundo entende de fato o que é essa nova era, né? Algumas pessoas no Facebook, que é onde, assim, é onde tem retardado. É onde tem retardado. Um lugar pra você procurar retardado é o Facebook. Eu vou ensinar uma coisa aqui pra vocês. Muita gente, quando você conversa com as pessoas, eles falam assim, nossa, mas eu tinha minha família, era tudo normal, a gente era, todo mundo lá se conversava e tal. Aí teve o Facebook, apareceu, todo mundo começou a se adicionar no Facebook, agora todo mundo briga, todo mundo se odeia, e pior, no Facebook eu vejo tanta gente com os pensamentos tão absurdos, tão ridículos, que eu não sei de onde que essas pessoas tiraram isso. Eu vou te dar a explicação, assim, todo mundo acha que isso aí não tem explicação, mas eu tenho uma explicação muito simples. Pensa no seguinte, quando você tá no meio da rua, sabe, você tá, vamos dizer, 8 horas da noite, tem um bar ali num canto, sabe, você tá andando ali na rua, e você vê assim, tem gente no bar, que você bate o olho, você fala assim, esse cara é um retardado. Esse cara aqui, se alguém me vir andando com esse cara, a vergonha é imediata. Eu não espero que nunca alguém tire uma foto minha no mesmo ambiente com esse cara, mesmo que eu esteja na outra ponta do bar. Aí você sai na rua também, tem um mendigo, sabe? Tem o cara meio malucão, aquele cara que anda já todo esquisitão, que você já fica até com medo, você atravessa a rua, entendeu? Isso é na rua. No Facebook, tudo que você tá vendo é uma foto 3x4 da pessoa. Então, uma foto da pessoa assim, ai, feliz na praia. Oh, a foto do cara engravatado. Oh, a foto da menina de biquíni. Oh, a foto da pessoa feliz fazendo uma viagem pra Europa. Olha só. Você ignorou tudo aquilo que a pessoa já demonstraria pra você de cara, assim. Só de você bater o olho nela, você falaria, putz, essa daqui é melhor não conversar. E você tá lá conversando com essa pessoa. Você tá discutindo no Face, tá discutindo no Twitter. O Orkut não fazia tanto isso, né? Porque o Orkut você tinha que entrar numa comunidade pra ter discussão. Eu ainda prefiro sempre o modelo do Orkut. Eu acho que no dia em que alguém criar uma rede social digital com a qualidade do feed do Face, que agora
foi toda pro vinagre. E a ideia da comunidade do Orkut, esta pessoa vai fazer o Facebook ir à falência, nunca mais, no more, não existe mais. Mas o Orkut não fazia tanto isso, o Face faz isso, tá lá o tempo todo, gastando horas e horas da sua madrugada, e ligando pros seus amigos, mostrando prints, e falando, nossa, você não sabe a discussão que eu tive com uma pessoa que se você olhasse lá na rua, você daria risada, você atravessaria a rua, você teria vergonha de estar andando ali no mesmo ambiente do que aquela pessoa, entendeu? Então assim, isso é o que está acontecendo no Face. E no Face apareceu agora um grande fenômeno da esquerda, umbigocêntrica, tentando se explicar para tudo, que é o fenômeno das fanfics. Nem todo mundo sabe o que é isso, a gente já falou algumas vezes no Senso, mas assim, nós somos uma bolha de internet. Nós estamos na nossa bolha, todo mundo conhece assim, nosso jargão, nosso vocabulário, nossas referências, então você fala assim em isentões, em aconteceu pra caralho, todo esse vocabulário ele é só nosso, ele é uma bolha da internet, o pessoal de fora não sabe, então vou contar aqui pra vocês, a maior parte dos nossos ouvintes já deve saber, né, que uma pessoa foi lá e resolveu fazer uma fanfic. O que é uma fanfic? É fanfictional, né, fanfiction, que se chama... É uma abreviação de fanfiction, que era uma ficção feita por fãs de séries. Geralmente séries de livros meio longas, assim, tipo Game of Thrones, Star Wars, esse tipo de coisa. E os fãs iam lá fazendo assim, bom, já que tem muitos personagens, então vamos fazer uma historinha paralela aqui com esses personagens. Geralmente a história tinha uma qualidade muito ruim, não era muito profissional. Aquela mulher que faz os 50 Tons de Cinza, ela começou escrevendo fanfics, e elas eram uma historinha de ficção, geralmente sem muita qualidade. E agora a gente chama isso de fanfic porque as versões ficcionais que se fazem para explicar um fenômeno como o Bolsonaro são simplesmente ridículas. Então, ó, uma pessoa que postou, né? Ele não Marx. Não. Bolsonaro não. Ele não Marx. A menina trocou o nome para ele não. Colocou lá aquelas faixinhas lá do Haddad na foto e tudo mais. Olha o que ela pôs. Dá pra rolar um Kennedy, né? Kennedy fica bom. Fazia tempo que a gente não fazia esse momento Kennedy, né? Então vamos ouvir, ó. Gente, eu tô chocada. Ontem à noite, eu cheguei em casa por volta das 10 horas. Como sempre faço após um dia intenso na faculdade. E eu nem sei como chamá-lo, mas pai, creio que não seja a palavra certa. Enfim, cheguei em casa e o embuste estava sentado na mesa e com uma garrafa de pitu. E ao lado dele na mesa havia uma pistola calibre 9mm. Eu parei em frente à mesa e perguntei o que era aquilo. E ele começou a me encarar. Eu comecei a tremer. Ele simplesmente engatilhou a pistola, apontou pra minha cara e disse: "É a nova era. Está com medo? Está com medo, petista safada." E eu no mesmo instante comecei a chorar. E corri pro quarto e ouvi ele rindo e dizendo: "Melhor já ir se acostumando." Eu estou chocada, não sei o que fazer. Por favor, não deixem o coiso destruir vossas famílias. Alguém acredita numa merda dessas? Alguém acredita numa coisa? É uma coisa, assim, indescritível o grau de burrice, assim, a incapacidade dessas pessoas em conseguirem convencer alguém que não faça sociologia e só tenha professores comunistas. É impossível, é zero. Isso acho que quase todo mundo, até quem não tá na nossa bolha de discussão de internet, já viu umas historinhas dessas. São as fanfics. É uma ficção tão ruim. Quantos erros a gente consegue ver aqui, né? Isso aqui, pra muita gente me pede um podcast a respeito de literatura, a gente pode começar aqui analisando isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Fazer análise literária aqui, acadêmica, dessa fanfic, ó. Gente, eu tô chocada. Já começa de uma maneira meio errada, porque se você quiser chocar alguém de fato, você, em primeiro lugar, não adianta você dizer, eu tô chocado. Tipo, as pessoas vão lá, tipo, falar, tá, mas desenvolvimento. Você já começou com a conclusão.
tá muito errado. Ontem cheguei em casa por volta das 10 horas. Por que você precisa sempre frisar horário, frisar a idade dos filhos, sabe? A fanfic é sempre, meu filho Enzo, 6 anos. Sempre frisa um número ali, que é pra você tentar dar uma chancela, algo que você vai ver, assim, um escritor, ele quase nunca faz isso. Geralmente ele é o contrário, ele esconde a idade do personagem, ele esconde os dados do personagem, que é pra você ir indo construindo sozinho. Isso causa força. Isso causa uma sensação de realidade, essa verossimilhança que todo escritor busca. Já o que ela tá fazendo faz o contrário. Faz assim, como que eu posso dar alguma sensação de veracidade? Vou dizer que eu cheguei às 10 horas. 10 horas influencia o que nessa história, né? É uma coisa assim completamente ridícula. Como sempre faço após um dia intenso na faculdade. Nossa, porque realmente essas faculdades de sociologia são tão intensas. Nossa, pessoa que se acha trabalhador, né? É intenso. Nossa, como é intensa ficar vendo aula de sociologia e fumar maconha. Meu Deus do céu. E eu nem sei como chamá-lo. Mas pai, creio que não seja a palavra certa. Bom, você pode odiar seu pai, mas pai vai continuar sendo a palavra certa, entendeu? Não tem escapatória. Enfim, cheguei em casa e o embuste, estava sentado na mesa. Quer dizer, o cara não estava sentado na cadeira, ele estava sentado na mesa. E agora a melhor parte, né? Com uma garrafa de pitu e ao lado dele na mesa havia uma pistola calibre 9mm. Olha, quando você vai tentar fazer uma ficção, você vai colocar elementos, objetos, período histórico. Eu sofro pra caramba até em análise literária na faculdade. É muito difícil fazer isso, porque você acaba revelando algumas burrices suas, entendeu? No processo. Aqui ela começa, ó, tava em cima da mesa. Se o cara tá em cima da mesa, ele não tá exatamente demonstrando perigo, porque ele não tem a base sólida pra ele. Aí, não conta, ele estava com uma garrafa de pitu uma pinga aí que deve custar 50 centavos, e ao lado dele na mesa havia uma pistola calibre 9mm. Meu filho, esquerdista que reconhece calibre de pistola é porque tá trabalhando com Marcinho VP. Entendeu? O único esquerdista que conhece calibre de pistola é o esquerdista que ele sobe no morro, ele trabalha com tráfico, ele sabe reconhecer fuzil, entendeu? Esquerdista não sabe isso. E pior, olha só, ela coloca o pitu do lado, a pinga de 50 centavos, e uma pistola calibre 9mm, que é dificílima de ser achada. Ela esqueceu, por exemplo, que o Bolsonaro ainda nem tinha sido eleito. Quer dizer, se o pai dela fez isso, o pai dela é um criminoso. E o pai dela é um criminoso que o Bolsonaro quer ver na cadeia. Ela esqueceu. Não importa isso pro esquerdista, entendeu? O esquerdista não trabalha com lógica, ele trabalha com sensações, com expressões, assim, tipo, nossa, eu causei uma expressão porque eu usei palavras muito fortes e sugestivas. Uau! Nossa, como eu sou inteligente. Ele não percebe a lógica. Quer dizer, uma pistola calibre 9mm é o calibre mais restrito que é possível você adquirir, entendeu? São poucas pistolas calibres 9mm que você consegue comprar. O processo demora pra cacete. Meu Deus do céu, como é difícil arrumar uma 9mm. Pior, você sabe o preço de uma 9mm? Você faz ideia de quanto você custaria uma pistola dessas? Quer dizer, provavelmente o cara devia ter pagado 12 mil reais numa pistola e tá com uma pitu de 50 centavos do lado, né? Mais ou menos assim, que ela quis dizer, meu pai estava com uma Ferrari tomando uma tubaína. Sério, a inteligência da esquerda pra observar a realidade, seus símbolos pra entender a realidade, é uma coisa assim de outro mundo de tão burra. Não dá pra acreditar, né? Eu parei na frente à mesa e perguntei o que era aquilo. Você acabou de identificar que é uma pistola calibre 9mm? Como é que você perguntou? Pior, ele não respondeu, quer dizer, você adivinhou por mágica aqui, né? Ele começou a me encarar, eu comecei a tremer, ele simplesmente engatilhou, tá tudo sem vírgula mesmo. Ele simplesmente engatilhou a pistola, ó, cara, tipo, em vez de responder, vai... Pior que eu acho que ela devia estar pensando no barulho de um revólver, né? Não no aquele que você faz, que é de um revólver. Uma pistola não faz isso, uma pistola tem outro sistema. Apontou pra minha cara e disse: é a nova era. Está com medo? Está com medo, petista safado. Isso aqui foi postado antes do primeiro turno, entendeu? O que tinha acontecido de diferente no país antes do primeiro turno? Não sei, porque o cara conseguiu uma arma já. Eu não consegui, eu quero uma 9mm também, filha. Seu pai conseguiu muito rápido. Eu passo o telefone aí do cara que eu quero acelerar aqui o processo, viu?
ouçam nossos dois episódios com Benê Barbosa, né? Nunca se esqueçam disso, nossos 2 episódios com Benê Barbosa estão entre os nossos melhores, porque é um cara que entende tudo e mais um pouco a respeito de armas. Está com medo petista safada, quer dizer, o pai, pelo visto ele não gosta muito da filha, a filha também não gosta muito do pai, e o pai vai lá, toma uma pitu, compra uma arma, vai lá, aponta pra cara da filha. Ela vai lá, o que ela faz? Eu, no mesmo instante, comecei a chorar e corri pro quarto. E eu vi ele rindo e dizendo, melhor já ir se acostumando. Eu quero saber o que uma porta de um quarto oferece de resistência um tiro. Eu acho que não adianta muito coisa. Você devia ter corrido pra fora de casa, viu? Essa é uma resolução melhor que eu te dou, né? Mas enfim, né? Eu estou chocada, não sei o que fazer. Eu te digo, foge de casa. É a primeira coisa que eu tinha que fazer, pagar suas próprias contas e não precisar mais ver seu pai. Por favor, não deixem o coisa destruir vossas famílias, né? Agora ela usa até um vossas. Você imagina um esquerdista usando vossas famílias. E, nossa, né? Realmente é a esquerda que vai proteger a família. Se tem algo que é bom, assim, né? Agora, de repente, vem essa esquerda tão protetora, tão pró-família, tão defensora da família tradicional. E agora é o coiso que vai destruir. Bom, enfim, né? A gente tá vendo que toda explicação da esquerda é esse umbigocentrismo completamente ficcional, sem base nenhuma na realidade. Isso aqui, obviamente, foi o exemplo que virou meme. Se você digitar no Google, se você não ouvir essa história, mas você vai digitar no Google, está com medo, petista safada, nova era, você vai ver todo mundo tirando sarro de uma coisa como essa. Só que assim, quase todo esquerdista, quando vai tentar explicar por que ele tem ódio ao Bolsonaro, ele parte desses pressupostos de fanfic. Não, os gays vão morrer. Por quê? Ele fez alguma declaração? Os gays vão morrer. Ele não gosta de gay. Ouça o que a Marta Suplicy tem a dizer a respeito do Lula. A Marta Suplicy, que conviveu com o Lula por muito tempo, ela dizia, o Lula acha que o homossexualismo é doença. Ele sempre achou. Pergunta pra sindicalista do ABC na década de 70... Entendeu? Se o cara era pró-gay. Pergunta. Vê lá se o negócio é tipo, nossa, a gente precisa se preocupar com o traveco, viu? Nós que estamos aqui na linha de produção da fábrica, enquanto os travecos estão lá se prostituindo, nossa, a gente tá super preocupado com o traveco. Ó, nossa, falou, beleza. Pergunta pra Marta Suplicy, porque ela tem declarações recentes falando disso. E ela tá sendo uma pessoa, a Marta Suplicy é uma pessoa com quem eu queria conversar. Falo de verdade, assim, eu queria conversar, ó, desarmado, assim, o coração aberto, falando, ó, Marta Suplicy, o negócio é o seguinte, você, pelo visto, você se desencantou tanto com a esquerda que tudo que você precisava fazer é tirar esse véu de olhar à direita como se fosse todo mundo um bando de nazista. Eu acho que talvez você se identifique muito mais com a gente do que com os caras com quem você tentou defender a vida inteira. Entendeu? Vê o que a Marta Suplicy tem a dizer a respeito do Lula. Lula fazia piada com Pelotas o tempo todo. Nunca falaram, olha, o Lula vai matar gays porque ele não gosta de gays. Nunca. Zero. Só que com o Bolsonaro tem sempre essa mediação. Literalmente da mídia, na mídia que serve como medium res, a mídia tá lá sempre colocando uma espécie de filtro para que você nunca enxergue o Bolsonaro diretamente. Você sempre vai falar, mas espera aí, o Bolsonaro, vírgula, que faz declarações homofóbicas, vírgula, disse que vai aumentar o efetivo policial. É sempre assim. Entendeu? O seu sentimento, a sua visão de mundo tá sempre sendo manipulada. Ela nunca vem direto, ela vem sempre com filtro do que alguém quer que você pense. E outra coisa, você, sendo uma pessoa, vamos dizer, supostamente crítica, tá cada vez mais dependente da mídia. Cada vez mais dependente do discurso hegemônico. Entendeu? E você tem medo, você começa a sentir medo. Fala assim, mas espera aí, eu vou ser o primeiro da minha turma a não declarar voto no Bolsonaro? A declarar voto no Bolsonaro? Eu vou ser o primeiro? E eu vou ser essa pessoa com toda essa coragem de tomar porrada sozinha? Não, imagina, gente. Até teve um amigo meu, agora eu tô tentando lembrar quem é que foi, que fez um experimento no táxi, entrava no táxi, talvez tenha sido o Leandro Russo, só que eu acho que ele não tá no Brasil, então não lembro. Quem for o responsável, por favor, me avise aí nos comentários. Falou assim, cara, você entra num táxi. Você vai lá, antes das eleições, né? Você entrava num táxi. Aí você falava, e aí, né, quem que você vai votar? O taxista sempre falava, não sei ainda, né, tá difícil. Aí você vai lá e fala, eu não sou contra o Bolsonaro,
90% dos caras falavam imediatamente: bom, eu também vou votar no cara. Quer dizer, tentaram criar um medo, uma aura negativa tão gigantesca ao redor de sua figura que ninguém declarava de fato que gostava dele, que se identifica com as suas políticas, com a sua visão sobre segurança pública, com a sua visão de que você não deve negociar com, como diz o Jack Bauer, né? Não se negocia com terroristas, no caso, não se negocia com gente corrupta ali do Centrão. Muita gente se identifica com isso. É uma coisa natural. Só que a esquerda, ela não conseguiu perceber isso. Se ela continuar acreditando no que ela acredita, ela não vai perceber, o que é uma sorte pra nós. E pra ela conseguir perceber de fato a realidade como nós estamos percebendo, ela vai precisar deixar de ser de esquerda. No mínimo ela vai falar: olha, tem uma ideologia agora informe. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Laszlo Kolakowski, autor de Main Currents of Marxism, o maior livro a respeito do marxismo já feito no mundo. E ele era um cara que, obviamente, ele hoje só é lido pela direita, porque ele, como boa parte dos marxistas que deixaram o marxismo, não são mais lidos pela esquerda. Que ele não chegou exatamente na direita. Ele falou assim: olha, agora eu sou desencantado com o mundo, é isso. É isso que eu penso. Eu acredito em algo transcendente, é isso. Mas ele nunca conseguiu ser de fato um direitista. Só que aí a gente lá chega a um ponto fundamental, que é esse ponto que a Carmen Lúcia não consegue entender. O que de fato é essa direita? Nós temos um episódio de podcast explicando o que é direita. Eu recomendo a todos que ouçam. Só que, muito mais do que isso, a gente precisa aplicar esses princípios da direita à realidade brasileira agora, em 2018, daqui pra frente, a partir, sobretudo, de 2019. O que vai ser essa direita? Em primeiro lugar, quando você fala em conservador, muita gente já tem aquele preconceito que eu já expliquei 1 milhão de vezes, que é confundir a palavra com a descrição, ou seja, um nome que você dá à filosofia com a descrição dela. É mais ou menos como você olhar pro pagodeiro Belo e falar: bom, o nome dele é Belo, então é uma descrição do elemento Belo. O nome não tem nada a ver com a coisa, entendeu? O nome é uma coisa, o que você nomeia é uma coisa completamente diferente. Isso, sei lá, quem estuda linguística sabe a arbitrariedade do signo. Aula 1, a primeira aula que você tem quando você entra numa faculdade de letras, certo? Você deveria aplicar isso pra sua vida. Falar: olha, nomes são puramente uma arbitrariedade. Se chamasse moralizantismo, você poderia ter a mesma filosofia que é o conservadorismo. Você só trocou nome. Então, conservadorismo não é conservar as coisas como elas estão. Senão, quem seriam os conservadores seriam os petistas. Ponto óbvio, claro. Segundo lugar, o que a gente vai conservar do Brasil? Isso é uma questão muito complexa. Eu tenho conversado com alguns amigos meus, aliás, alguns amigos meus que eu logo quero entrevistar aqui nesse podcast, que eles explicam, falam assim: olha, houve, na verdade, muitos conservadores no Brasil, uma tradição lusófona, desde Portugal, com vários filósofos, pensadores, cientistas sociais, escritores conservadores. Inclusive, alguns dos nossos grandes escritores eram conservadores, né? A gente lembra hoje do caso da Débora Seco, que foi lá falar assim: nossa, movimento, livro sim, armas não. Ela vai votar com o livro do Nelson Rodrigues. O que o Nelson Rodrigues defendia? Ditadura militar. O cara defendia a ditadura militar, falava que era reacionário mesmo, que reagia a tudo que não presta, falava que mulher tinha que apanhar, quer dizer, uma coisa que hoje a direita não fala. O Nelson Rodrigues falava claramente: toda mulher gosta de apanhar. Olha o que o cara falava. Ela vai lá, vai com o livro do cara, né? Quer dizer, ela nunca leu nada e vai lá com o livro do cara. Existiram conservadores, inclusive conservadores que eu considero bem mais, vamos dizer, limpinhos do que Nelson Rodrigues, né? Fernando Pessoa era um conservador. Guimarães Rosa era um conservador. Camilo Castelo Branco, outro grande conservador, entendeu? Assim como houve grandes escritores na esquerda, como Graciliano Ramos, um supremo escritor, acho que talvez sei lá, top 3 dos escritores do Brasil. Era um comunista, filiado ao Partido Comunista, perseguido pela ditadura do Vargas, que matou, obviamente, muito mais do que o regime militar. Você tem uma admiração por alguns conservadores, você nunca parou pra prestar atenção. Se você dá um abraço na sua avó, há uma chance muito alta de você estar abraçando uma reacionária, meu amigo. Entendeu? É assim que o mundo funciona. Só que tem uma outra vantagem agora. Tem uma outra diferença hoje, que é o fato de nós estarmos na internet. O que aconteceu? Você teve uma hegemonia da esquerda dominando por tanto tempo.
Isso que a gente chama de gramscismo, ou seja, você, ao invés de fazer a revolução, você faz todo o estamento, todo o establishment, todas as instituições, seja o judiciário, seja a polícia, seja a Rede Globo golpista, não sei o que das quantas, seja todas as faculdades, todas elas vão ensinar o mesmo pensamento único e hegemônico. Precisa começar lá na década de 90, era o Sem Terra, naquela época se falava bastante Sem Terra, né? Você vê a novela O Rei do Gado, tá lá o personagem, acho que ele chama Renato, se eu não me engano, que é o Antônio Fagundes, né, o rei do gado de fato, falando bem do MST, falando, não, MST é só gente que quer trabalhar, não sei o que, babá. Isso era naquela época. Hoje é o que? É minoria, mulher, o gay, o travesti, o negro, eu não sei mais o que. Você só tem esse pensamento identitário. Quer dizer, você vai segmentando a sociedade como se, por exemplo, o fato de você ser negro te tornasse um inimigo dos brancos, como se você precisasse de todo um arcabouço, uma política própria, tudo tem que ser feito para o negro, que não é feito para os outros. Com gay isso está acontecendo com uma rapidez ainda maior, porque o gay ele já tem toda uma gíria, né? Até que caiu no Enem agora recentemente. Escrevemos um texto no Senso em Comum a respeito disso, apesar de ser ali no caso a respeito de travestis, mas tem toda uma cultura ali que é só do gay, então quer dizer, você vai ter a música do gay, assim como a música do negro, isso aí não pode se misturar com a do branco, entendeu? Você vai começando a segmentar a sociedade, quer dizer, com uma sociedade extremamente segmentada, divisa latina, já lá antiga, né, divida et impera, você vai precisar de uma força estatal brutal, gigantesca, com plenos poderes para você manter essa sociedade em ordem, sem todo mundo se matar. O pensamento de Thomas Hobbes, que o C.S. Lewis identifica como o criador da esquerda, o primeiro grande esquerdista, é justamente isso, é falar o lobo o homem é lobo do homem, né? Então você vai precisar criar um estado gigantesco com plenos poderes, porque senão vai todo mundo se matar. Entendeu? Isso aí, o Gramsci, ele tem essas figuras, né, como Maquiavel, como Hobbes, como seus grandes nortes, para você criar o príncipe moderno e falar assim, olha, a gente vai agora precisar segmentar completamente a sociedade, como o PT fez no Brasil a contento, e aí nós teremos um Estado gigantesco, o príncipe, né, que é o Estado, o partido-Estado moderno. O partido ele vai se confundir com o Estado, o que foi o que o PT fez. O PT é difícil numa administração petista você conseguir separar o Estado do partido. Usaram até o advogado-geral da União para defender a Dilma, né? Quer dizer, na verdade ele deveria estar acusando a Dilma, porque ele é o advogado-geral da União, que foi lesada pela Dilma, mas não, a Dilma usou o cara como seu advogado pessoal, tudo ali deles é uma confusão entre público e privado gigantesca, e eles criam toda essa hegemonia. O que aconteceu hoje? A direita, nós, pessoas assim, sabe, tão alterosas, estudiosas, inteligentes, bonitas e humildes, nós falamos assim, bom, nós crescemos nesse ambiente, mas nós não aguentamos mais essas explicações. Se você é assaltado, você abre um jornal e fala assim, olha, o grande problema do Brasil é a desigualdade social. Se você perde a sua família inteira num assalto, sabe, alguém entra numa pizzaria, vai lá, em troca de 200 reais que você tem na carteira, vai lá, dá tiro pra tudo quanto é lado, você perde entes queridos, você perde amigos na escola, você tem medo de sair na rua, e o cara, ele ainda sai da cadeia em pouquíssimo tempo, depois de uma audiência de custódia, dando risada, morando no seu bairro, e sem problema nenhum, e você vê que, na verdade, todo o poder está na mão dele, né? Porque Mao Tse Tung estava certo nesse aspecto, né? O poder vem do cano de um revólver. O cara que tem um revólver ilegal e você não pode ter um revólver legal, porque você não tem uma pitu, né, com uma 9mm, você não tem poder nenhum em relação a ele, você começa a falar assim, bom, mas se eu abrir o jornal e o pessoal tá lá falando, olha, o grande problema do Brasil é o racismo incutido nas instituições que não deixam ter negro o suficiente na faculdade. O que isso tem a ver com o problema real do Brasil? Inclusive com o problema do negro. Porque quem morre é negro também. Quem mais morre no Brasil, quem é mais vítima da criminalidade é homem e negro, jovem. Morre mais negro do que branco no Brasil. E isso é por causa da criminalidade, não é por causa do racismo. Quem mata às vezes também é negro.
é disputa de gangue, que mata inocentes no meio da rua, é CV brigando com o terceiro comando, brigando com os amigos dos amigos, trocando tiro lá, matando o pai de família, entendeu? O pai de família tá lá, não tem dinheiro, tem que morar na favela, ele tá andando, vai lá numa troca de tiro, acaba morrendo. Tá lá na linha vermelha, toma tiro à toa, sabe? Gasta a vida inteira pra comprar um carro, o cara vai lá, tipo, fala assim, eu não quero gastar minha vida. Pega um revólver, enfia na cara dele, pronto, resolvi a desigualdade social. E você abre o jornal, tá todo mundo falando de desigualdade social. Você acha que essa explicação convenceu alguém? Você acha que isso aí não estufa, não fala assim, vira o disco, fale de outra coisa, explique melhor a realidade, me mostre alguma coisa melhor pra eu ler? Me faça ter um pensamento que diga algo em relação aos problemas que eu tenho. É isso que tá acontecendo, entendeu? Então, quando você vai tentar entender essa nova era, sabe? Está com medo, petista safada? Primeira coisa que eu digo, ou você vai voltar para as nossas tradições lusófonas, mas elas são complicadas. Porque, assim, poucos desses escritores, tipo um Fernando Pessoa da vida, escreveram de fato a respeito de política. E escreveram na época deles. Então, quer dizer, você vai ter que entender que o conservadorismo não significa conservar tudo como está, mas conservar uma ideia de ordem. E essa ideia de ordem, como a gente não consegue pensar em todos os problemas da sociedade ao mesmo tempo, cada um de nós a partir do momento que nasce, a gente vai ter que discutir com os grandes, nós vamos ter que pegar aquilo ali pronto, então nós vamos ter que pegar a tradição, tanto a tradição, sei lá, literária, como a tradição, por exemplo, jurídica, falar, olha, eu não consegui pensar numa lei para cada um dos problemas. Então, o que a gente tem que fazer? Ver a decisão dos juízes. Os juízes estudaram problemas específicos, então vamos lá nos tribunais pegar jurisprudência e ver o que os caras decidiram em cada um desses casos parecidos com os nossos. Isso é uma forma de tradição, isso é uma forma de conservadorismo. Você vai identificar ecos desse conservadorismo em Shakespeare, você vai encontrar ecos desse conservadorismo em qualquer tribunal, inclusive quando o juiz é de esquerda, ele não percebe que ele está cometendo um ato ali justamente de direito, ou seja, observar a tradição, ouvir quem pensou nisso antes dele, ouvir essa discussão que já existe muito antes dele ter nascido. Isso é tradição. E é isso que a gente quer conservar. Inclusive, os conservadores, eles discutem entre si quem são os caras que deveriam estar no cânone e quem é que são os caras que não deveriam. É falar, olha, eu não acho que esse cara aí seja lá muito bom não, viu? E eu acho que esse cara, ele tá aí, mas não deveria estar. Pense no caso, por exemplo, como de Hegel na Alemanha. Muita gente fala que o Roger Scruton, por exemplo, gosta de Hegel, e eu acho aquilo ali uma coisa deprimente, simplesmente deprimente. Wittgenstein, a mesma coisa. Para mim, um dos piores filósofos que a Áustria já produziu. Roger Scruton adora Wittgenstein, entendeu? Então, é esse debate, assim, eu esqueci quem foi que disse a frase, mas ele disse, o melhor que foi pensado e dito. É isso que é o conservadorismo, ou seja, nós não somos Shakespeare, mas nós podemos ler, nós podemos citar o cara, nós podemos aprender com ele, entendeu? Já o revolucionário ao contrário, ele fala, não, eu sou muito melhor que Shakespeare. Não é que eu sou muito melhor que Shakespeare, é que eu sou muito melhor que Dante, Shakespeare, Milton, Homero, tudo junto e misturar, falar assim, não, isso aqui é tudo passado, esses caras aí não entendem nada, quem entende da realidade sou eu tenho a minha fé metastática, vou me fechar aqui em meu pensamento microcosmicamente minúsculo e fazer toda a realidade passar por aqui. Então, essa é uma forma. E outra forma, e aí é que tá a grande novidade dessas eleições, você pode agora pegar a tradição conservadora de outros lugares. Eu já vi que existe muito debate entre os conservadores a respeito disso, muita gente que fala assim, mas espera aí, se vocês são conservadores, por que vocês vão pegar a tradição americana? Eles têm outro pensamento, eles têm outra mentalidade, eles têm outra filosofia de vida, eles têm outro país, eles têm outra economia e têm uma outra história. Como vocês vão querer pegar as ideias, por exemplo, da Constituição americana e tentar aplicar ao Brasil? Eu vou te falar a real. Muito do que vai acontecer nos próximos 4 anos, agora com o Bolsonaro eleito, vai depender muito disso. Quer dizer, o Bolsonaro, ele próprio, muita gente fala assim, ele já foi estatista, já defendeu um monte de pautas estatólatras. É verdade, ele defendeu. E o que ele fez? Ele leu e chegou à conclusão, olha, a melhor visão, na verdade, tá aqui. E boa parte dessa visão a gente pegou de fora.
Não há erro nenhum em você falar, olha, os ingleses, os alemães, os franceses, os espanhóis, os portugueses, os americanos, eles pensaram coisas muito melhores que a gente. Pode ser que você precise fazer ajustes, óbvio, você sempre vai precisar fazer ajustes. Mas muito do nosso norte moral agora tá nessa tradição de Estado enxuto, de um povo conservador, de um povo com uma moral tão sólida que ela é consubstanciada na realidade através de dogmas religiosos, entendeu? De um povo que saiba se defender sozinho. O americano é um desbravador, o brasileiro não. Você pode lembra do Leonardo Sakamoto, né? Ele odeia a figura dos bandeirantes porque foram os desbravadores brasileiros, né? Aqui em São Paulo. Caçador, aquele cara que enfrenta o mato e sobrevive e tal. O americano era um pouco disso. Nem nós de São Paulo, aliás, nós de São Paulo muito menos do que o resto do Brasil, nós não conseguimos ter essa figura de um desbravador porque nós estamos acomodados aqui numa megalópole. Agora, nós vamos precisar pegar exemplos de conduta da literatura, da política, da história, tudo, às vezes de fora. Um Churchill, por exemplo, que o Bolsonaro estava lendo a biografia dele, pode ser uma pessoa extremamente influente para o Brasil. Um Churchill, que estava lá na Inglaterra enfrentando Hitler. Um sistema completamente diferente do nosso. E com o maior desprezo que ele tinha em pensar em assuntos do terceiro mundo. Então, nós vamos ter essa tradição conservadora vinda de fora. Quando você pensa em falar assim, nossa, mas vocês querem conservar tudo, vai ser retrógrado, vocês vão voltar ao passado, vai voltar à ditadura. Isso é um pensamento da esquerda, pensando na própria esquerda. Tenta lembrar daquelas suásticas que aconteceram, sabe? Tudo lá pichado. Ah, morte aos negros. Aí pichava uma suástica. Pior. Suástica, né, a gente já falou, tava sempre desenhada errado, sempre, suástica virada pra esquerda, às vezes não tava nem inclinada e com as pernas quase se entrecruzando, assim, né, como se ela estivesse cruzando as pernas. Isso não é uma suástica. Se você é um nazista, você não desenharia aquilo, entendeu? Nunca. E aí tava escrito morte aos negros, com aquela caligrafia de menininha, sabe? Colocando pingo no i, sabe? Uma caligrafia tão linda que eu falava, nossa, realmente, vou acreditar que foi realmente um nazista que fez isso. E não um esquerdista no banheiro da Faculdade de Ciências Sociais, escrevendo lá com aquela caligrafia toda bonitinha lá pra falar, olha só o que eu achei, vou tirar uma foto e prejudicar o candidato. Sempre esse mesmo false flag. Pensa nisso. Quando você tem uma suástica como essa, você tá vendo quem desenhou essa suástica? Mesmo que a gente suponha que exista um neonazista aí escrevendo não vai ter negros na faculdade. Esse cara, ele tem a visão do Bolsonaro da esquerda. Ele não tem a visão do Bolsonaro que o Bolsonaro já disse. Ele não tem a visão do Bolsonaro que você vai ter dele se você analisar o que ele tá os discursos dele recentemente, as entrevistas dele. O que ele tem a dizer a respeito de todas aquelas frases que tiraram de contexto e jogaram pra frente. Você não tem essa visão. Ele tem a visão que a esquerda tem do Bolsonaro. Entendeu? Quer dizer, qualquer pessoa, não importa quem tenha desenhado aquela suástica, quem desenhou aquilo tem a visão que a esquerda tem do Bolsonaro. Não a visão do próprio Bolsonaro, do próprio eleitorado normal do Bolsonaro, a respeito do presidente eleito. Então você tá entendendo? Essa nova era, na verdade, ela vai ser uma nova era, está com medo, petista safada, extremamente comum. É isso uma coisa que as pessoas não estão percebendo? Os analistas, quando tentam parecer inteligentes, eles vão lá, tem sempre esse truque na manga. É transformar aquilo que vai ser extremamente comum em algo grandioso, tipo, nossa, ele não vai conseguir passar reformas no Congresso, cadê a governabilidade? Meu, o cara tem mais congressistas na mão do que o PT já teve, sem precisar comprar ninguém. O PT, para ter o PP na sua mão, para ter o PL na sua mão, ele teve que inventar um mensalão. Ele falou assim, olha, sempre vão faltar ali mais ou menos uns 30, 40 votos pra gente mandar tudo a partir do executivo e passar. O que a gente faz? Compra aqueles votos. Compra o meião. Hoje a esquerda vai lá e fala assim, ah, mas você tá vendo, o PP é o partido mais corrupto que o PT, porque ele tava lá recebendo mensalão. O PL é mais corrupto que o PT, porque ele tá lá recebendo mensalão. Corrupção é sempre tem um corruptor e um corruptado, vamos dizer assim. O PP foi corruptado, quem tava pagando era o PT, quer dizer, toda a corrupção do PP cai nas costas do PT. Ponto.
Entendeu? E quem foi o único que escapou lá foi justamente o Bolsonaro. Ele falou assim, não, a gente tentava pagar pro cara, o cara não aceitava. Então, o Bolsonaro ele tem uma governabilidade já gigantesca, sem precisar disso. Sem precisar disso. Então, é uma normalidade. Isso vai ser uma coisa normal, extremamente comum. E os analistas estão tratando como, nossa, vai ser o apocalipse, porque não sei o quê, porque ele vai ter que negociar, e ele não é um cara que negocia, ele é um cara bronco, bababá. E ao mesmo tempo, eles fazem um movimento contrário, ou seja, tudo aquilo que vai ser grandioso, eles estão tentando tratar como se fosse uma coisa extremamente normal. Bolsonaro vai ter uma movimentação gigantesca em relação à segurança pública neste país. Ministério da Justiça com Sérgio Moro. Mudanças no Código de Processo Penal. Não precisa ser no código necessariamente, porque eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, não há tempo suficiente para isso. Vão ser um monte de mudanças de entendimento em relação à lei para você deixar as pessoas presas. Se os criminosos cometeram crimes, eles vão ficar presos. E isso vai fazer uma diferença brutal, porque você imagina, se você diminuir o número de assassinatos no Brasil para 50 mil por ano, ao invés de 60 mil, foram 10 mil vidas que você já poupou. No ritmo que a gente estava, dos governos do PT, foram 10 mil vidas por ano que você poupou. Você chegou ao final do seu mandato falando, ó, existem 40 mil pessoas neste país que estão vivas graças à minha política. Entendeu? Isso se ele diminuir 10%. 10% não, 10 mil. 10 mil por ano. Isso é uma mudança gigantesca, entendeu? Uma mudança brutal. Você sair na rua e falar assim, olha, existe menos assassinato na minha cidade agora do que tinha há 4 anos, do que tinha 10 anos, isso é uma diferença gigantesca. E ninguém tá tratando isso com o gigantismo necessário. Entendeu? Estão falando assim, tipo, porque ele tem propósito a respeito de segurança, é o único tema dele, né? Mas enfim. Mas é isso que faz a diferença. É isso que é skin in the game, ou seja, é isso que toca lá. É o que faz a sua teoria virar prática. E ele não precisa ser um grande teórico, não precisa ser um grande intelectual, não precisa ser um Winston Churchill, não precisa fazer pinturas e poemas e citar Kipling, e não precisa de nada disso. Os problemas do Brasil, ele foi votado exatamente pelas questões de segurança e de ordem na vida pública, de corrupção. Tudo o resto que vira, a economia do Paulo Guedes, se ele conseguir colocar alguém no Ministério da Ciência, se o astronauta for um cara bom, se ele conseguir fazer, tudo isso é acessório, vai ser maravilhoso se ele fizer. Lei Rouanet, vai ser acessório, tudo isso é acessório, porque o que importa é a segurança. E a esquerda nunca ofereceu uma resposta adequada em relação à segurança, entendeu? A esquerda estava sempre, o tempo todo, no caso de qualquer conflito envolvendo crime, defendendo o criminoso. Basta você pensar que a Maria do Rosário, a suprema defensora de bandidos do Brasil, ela estava na Secretaria de Direitos Humanos, criada pelo Lula, para defender bandido. Ou seja, você vai lá, trata o PT como um partido um pouco mais light, né? Ele não é o PCdoB, ele não é o que ainda não existia na época, não é o PSOL. Ele não é tão radical assim, mas no final das contas, quem você coloca no seu governo são justamente as pessoas mais radicais possíveis. O Bolsonaro ele veio para quebrar com isso. Então, esta vai ser a nova era. Tratem com normalidade, entendeu? Porque assim, vai ser tudo normal. Eu sei que vocês gostam, assim, é uma coisa extremamente romântica, né? Fala assim, eu estou lutando contra o fascismo. O que você tá fazendo? É indo pegar ônibus pra fazer seu cursinho, entendeu? Eu fiz isso na era do PT, foi a mesma coisa que você tá vivendo. A coisa que você mais enfrenta é bandido. É bandido. É bandido que tá lá, sabe, no seu ônibus roubando suas coisas. Ou se você tá no carro também enfiando o revólver na tua cara, em troca de uma correntinha. Isso é que você enfrenta. Porque fascismo não é o que você enfrenta. Certo? Então, esta é a nova era. E os petistas estão com medo, sabe por quê? Porque ela vai dar certo. Porque é inevitável, com todos os problemas que o Bolsonaro vai enfrentar, é inevitável que isso aí melhore. Não tem como piorar. O Tiririca, ele estaria certo se ele tentasse entrar agora. Fazendo, agora não tem como piorar. Naquela época tinha. Então, esse é o recado que eu deixo pra vocês. Vocês não se alguém aí for de esquerda, vá ler um livro sobre a direita. Sabe? Vá ler um livro escondido. Lembra do Sun Tzu, sabe? O que o Sun Tzu falava. Se você conhece a si próprio, mas não conhece o seu adversário, você nunca vai vencer. Aliás, eu acho que você vai vencer às vezes.
Se você conhece o seu adversário sem se conhecer, você nunca vai vencer. Agora, se você conhece o seu adversário, conhece a si próprio, aí você vai vencer todas. Então conheça o seu adversário. Porque não adianta você falar, o Bolsonaro é fascista, então todos os eleitores do Bolsonaro são fascistas, então temos 50 milhões de fascistas, e agora a gente vai viver no fascismo, porque agora é tudo fascismo, é fascismo. Fascistas e fascismo. E ditadura. E agora vão enforcar os gays. Não é isso. Não é isso. A gente já explicou aqui várias vezes em diversos podcasts, até essas questões familiares, por exemplo, por que existe uma versão no nosso episódio sobre ideologia de gênero, nós estamos explicando isso, né? Por que existe uma certa, vamos dizer, aversão de pensamentos religiosos, de uma tradição em relação a homossexuais, que não tem nada a ver com, é preconceito. Tipo, os caras acordam e falam, não gosto de gay, vou enforcar. Não, a aversão da igreja, do cristianismo, que tá lá na Bíblia, contra os gays, por exemplo, pouca gente sabe, ouça o nosso episódio sobre ideologia de gênero, que nós vamos explicar isso em detalhes, é porque você, na Roma Antiga, que era o alvo do cristianismo, você tinha ali uma exploração sexual de qualquer pessoa que fosse fisicamente mais fraca do que você. Você tinha o poder político nas suas mãos, você tinha uma sociedade extremamente segmentada em estamentos, em que os nobres têm poder sobre os plebeus, e quando os nobres tinham poder sobre escravos, eles demonstravam este poder sexualmente. É por isso que em Roma o homossexualismo foi tão vigente. Em compensação, em outras sociedades foi muito menos. E a igreja chega lá e fala assim, tem que acabar com esse negócio de homossexualismo. Vamos definir a relação sexual não mais por poder, por ser ativo em relação ao passivo, mas por anatomia. Se nós colocarmos isso como regra, pessoas em Roma vão parar de sofrer. Olha só que coisa. Isso persiste, isso é uma coisa instintiva, inclusive, da humanidade. Aí quando você vai lá olhar para o eleitorado do Bolsonaro, eu quero ver que esquerdista que fala tanto em homofobia, que fala tanto em preconceito, que fala tanto que Bolsonaro vai enforcar gay, que é uma coisa que ele nunca disse. Falou dos próprios filhos, mas tipo, como um tiozão do pavê sempre fala. Meus tios sempre falaram a mesma coisa. Quero saber que esquerdista sabe explicar uma coisa dessas. Entendeu? Isso pra tudo, vale pra todas essas questões sendo discutidas. Então, gente, este é o recado que eu deixo pra vocês. Estudem a direita. Se você é de direita, você vai estudar direito. Se você é de esquerda, estude ainda mais a direita, sabe? Nós estudamos marxismo aqui de cabo a rabo. A gente estuda tudo que a esquerda moderna pensa, o que a New Left pensa, o que Foucault, Deleuze, toda essa turma aí, a esquerda francesa, a esquerda americana, toda essa galera aí a gente leu. Vocês leem a gente. Vocês leem, ou vocês leem o que alguém leu pra te contar pra você. Entendeu a diferença? Porque quando você entra num grupo de uma faculdade pública, você vê os caras, eles precisam explicar quem é Olavo de Carvalho, quem é Paulo Guedes, por que a população encara o PT como um partido corrupto. Eles vão lá, tem sempre um link do El País, tem sempre um link do Intercept, tem sempre um link do sei lá mais o que. Eles não vão pras fontes diretas. Eles vão, tipo, olha, leia esse artigo aqui que você lê em 5 minutos, e aí você já tem um discurso pronto pra falar. Olha, na verdade, o Olavo de Carvalho ele tem um cânone alternativo. Olha, na verdade, eu li aqui no El País que o discurso do eleitorado do Bolsonaro ele ignora as questões de desigualdade social no Brasil pra poder fomentar o racismo ao ter armas. É umas coisas assim bizarras desse jeito. Mas os caras acreditam, porque está chancelado pelo país, pela Intercept, pela Época. Agora admitiram que amam de paixão a Globo e a Folha também, e assim por diante. Então, vai estudar de verdade, para com esse papinho de eu estudei história, porque todo mundo sabe que você só estudou ideologia. Vai estudar de verdade. Não se esqueça então, gente, nós temos aqui na verdade várias novidades. Nós estamos nessa semana com a nossa nova revistinha do Senso em Comum explicando. Olha só que coisa legal. Na revista do Senso em Comum agora, nós estamos explicando para vocês o que são essas palavras como homofobia, racismo e machismo, e fascismo, óbvio, usadas em relação ao Bolsonaro. Todo mundo agora virou racista, machista, homofóbico, não sei mais o que. Eu sou uma pessoa que entendo pelo menos um pouco de linguística, apesar de linguística não ser exatamente a minha área. Estudei um pouco academicamente, mas nunca foi minha área é muito mais literatura. Mas eu entendo um pouco de linguística, eu sei que é uma das ciências que as pessoas menos entendem no mundo. Ninguém sabe o que a linguística é. Eu estou fazendo uma análise linguística explicando como lidar com essas palavras. Olha só, então, quando você for debater no Facebook, você vai ter agora
para você. Também uma explicação ali com vários livros citados e vários temas sendo colocados com um pouco mais de destaque, com um pouco mais de demora que eu não posso usar nos textos voltados para a internet do Senso em Comum. Ali você vai aprender. Pega um final de semana, você vai ler essa revista aí com toda facilidade. Você vai entender muito melhor o que está acontecendo e como debater com as pessoas nesta nova era. É a revista do Senso em Comum. Para você adquiri-la, você só precisa virar o nosso patrono através do Patreon ou através do Apoia-se. apoia.se/Senso em Comum ou Patreon, né? patreon.com/Senso em Comum. Dos dois jeitos você vai conseguir ter a nossa nova revista. E nós estamos agora finalmente colocando todo o nosso projeto aqui, tanto da Panela, esse estúdio maravilhoso que tanto me grava, me alimenta, me tolera, me anima e me grava, né, pra vocês. Nós estamos agora colocando tudo em ordem, que estava atrasado há mais de um ano, todas as nossas reformas, e nós estamos tentando fazer com que tudo isso seja mais frequente. Então a revista agora, nós vamos torcer, obviamente não vou prometer de novo, mas nós vamos torcer para que ela seja muito mais frequente, muito mais do que ela está sendo colocada atualmente. E nós temos a nossa grande novidade, que alguns de vocês já viram, é que nós estamos com o nosso canal de vídeo no YouTube agora, colocado no ar também. Então, bom, nosso canal na verdade já estava colocado, mas nós tínhamos feito simplesmente alguns vídeos de celular da minha casa, teste, assim, falando, não, vamos gravar aqui, pra ver como é que seria. Esses testes eram pra gente já ter retomado já no ano passado. Então agora, agora que passaram as eleições também, estamos todos mais calmos, não estamos mais nos matando de porrada na facada aqui também. Nós estamos colocando o nosso canal de vídeo também no ar. Você pode ouvir, inclusive, este podcast, só o áudio, no YouTube. Você entra lá no YouTube e vai ter um canalzinho lá dentro do Senso em Comum, vai ter um subcanal só com o podcast Guten Morgen. Mas nós também estamos com vídeos agora, especiais, vídeos que vocês vão ver só lá no YouTube. Na verdade, não só lá, né? Depois nós vamos colocar o áudio aqui também, mas vocês vão ver primeiro o vídeo lá, depois, provavelmente uma semana depois, é que o áudio vem pra cá também. Então não se esqueçam de se inscrever, porque logo o nosso... Não, na verdade não é nosso primeiro, mas nosso quarto vídeo, o primeiro gravado aqui na Panela, agora realmente um vídeo gravado profissionalmente, com câmeras profissionais, a qualidade desses caras aqui da Panela é incrível. Se você tem qualquer trabalho que você queira fazer com audiovisual, esses caras que fazem trilhas e propagandas aí pra todo mundo, entra no site da Panela, pané.lá, sem ponto com, sem nada, melhor endereço da internet, esses caras vão fazer tudo pra você. Mas se inscreva no nosso canal, certo? Entra lá em sensoemcomum.org, vão ter todos os links lá pra você vai entrar no nosso canal do YouTube, se inscreva, porque logo vai ter muita novidade pra vocês. Então não se esqueçam, temos nossa revista, sabe? Só entrar ali no Patreon, no Apoia-se, vocês vão ter acesso à nossa revista exclusiva para os nossos patronos, e nós também estamos com o nosso canal agora finalmente no ar, e logo nós teremos inclusive nossos podcasts exclusivos para os nossos patronos. Então não se esqueçam de ser nossos patronos e também apreciar o trabalho de nossos sponsors, como o pessoal da cvpravc.com.br, né? Você vai entrar em sensoemcomum.cvpravc.com.br, eles vão fazer o currículo mais adequado para você chegar às suas expectativas. E nós temos também, olha só quanta novidade, 4 coisas para você fazer de lição de casa agora, que é a nossa parceria com a Vista Direita. Vocês estão vendo, inclusive, nas fotos e no próprio canal de vídeo, as camisetas que nós estamos usando da Vista Direita. Tem tanto a camiseta com âncora do Senso, quanto com essa maravilhosa escrito: se você discorda, você está errado. Assim você pode também ser uma pessoa mais certa, que vai perder mais amigos no processo. E também temos nossa caneca do Senso em Comum, para você se cafeinar adequadamente com a nossa caneca. Acho que tem frete grátis a partir de R$100. Não sei se é uma promoção temporária, então corram lá para a Vista Direita. E os links estão também no Senso em Comum, que vocês vão ter também as nossas camisetas. Então não se esqueça, CV para VC, sensoemcomum.cvpravc.com.br, a nossa revista no nosso Patreon ou no nosso Apoia-se, o nosso canal de vídeo e também as
camisetas e canecas com a vista direita. Gente, é bastante coisa de uma vez, vocês têm bastante lição de casa hoje, e se vocês estão com medo, é porque é a nova era. Você tá com medo, petista safado? É isso aí que vai acontecer, e a gente vai comentar ainda bastante os próximos anos, entendendo que de fato essa guinada à direita, esse conservadorismo perigoso no Brasil. Então nos ouvimos provavelmente na semana que vem. Guten Morgen, Brasília.